Ao longo dos anos, os surdos eram rotulados pela população de acordo com a época e local que viviam. Por exemplo, em Esparta, os surdos eram apenas um gasto inútil, de modo que tanto os surdos como outros portadores de alguma deficiência eram mortos de forma brutal. Nos tempos bíblicos, os surdos eram vistos como pecadores castigados por Deus ou amaldiçoados. No Egito Antigo, os surdos eram vistos como seres de luz que faziam ponte entre Faraó e os deuses. Já nos dias atuais, embora haja grandes conquistas, os surdos ainda são vitimizados, recebem mensagens capacitistas do público e recebem apelidos ofensivos. O uso de gestos era totalmente proibido antigamente, de modo que os surdos foram submetidos aos atos dolorosos para aprenderem a falar. No filme E Seu Nome é Jonas, de 1979, mostra algum desses atos que eram feitos em crianças para que elas conseguissem ali oralizar de maneira clara. Esse recurso visual nos ajuda a entender um pouco, do que os surdos passaram antigamente. Mas com o passar dos anos, veio surgindo as línguas de sinais, primeiramente na França e depois em outros países, todos pegando ali como ideia, a língua francesa de sinais. Ao passar dos anos, surgiu a língua de sinais. Com a língua de sinais, muitos surdos aprenderam lições básicas e importantes da vida e cotidiano. Houve surdos que se destacaram no aprendizado, como ler, escrever, socializar e até mesmo ensinar. De modo que os surdos ganharam um espaço na sociedade, no mercado de trabalho e obtiveram prestígios. Uma pena que no Congresso de Milão de 1880, todas as oportunidades que os surdos tinham alcançado, inclusive seu papel e seu lugar na sociedade, foram desfeitos, e eles perderam novamente todos os seus direitos como cidadãos. Então, todos votaram que os governos deveriam tomar medidas para que os surdos recebessem educação da maneira apropriada, já que eles pensavam que essa maneira apropriada viria apenas por meio da fala. O método mais apropriado para os surdos se apropriarem da fala é o método intuitivo. Primeiro a fala, depois a escrita. A gramática deve ser ensinada através de exemplos práticos. Com a maior clareza possível, devem ser facultados aos surdos livros com palavras e formas de linguagem conhecidas pelo surdo. Isso foi uma das coisas faladas e citadas no Congresso de Milão. Mas, uma década depois do Congresso de Milão, acreditava-se que o ensino da língua gestual quase tinha desaparecido das escolas em toda a Europa, e o oralismo espalhava-se para todos os continentes. As resoluções definidas em Milão levaram educadores a amarrar as mãos de surdos para que não fizessem sinais. Bom, nesse período de tempo, vimos aqui um pouquinho sobre todas as dificuldades que os surdos passaram ao longo da história. Mas e hoje? Há alguma diferença? Com certeza a gente vê que há grandes pontes, de acessibilidade no nosso país, há tradutores, intérpretes, mas e no seu caso? Se você visse algum surdo na rua, o que você faria? Será que você se desviaria, procuraria não ter contato? Melhor, e se esse surdo estivesse precisando de ajuda de alguém que saiba falar, que possa ajudar ele talvez no mercado, numa fila de um banco? Você estaria disposto a ajudar? E mais uma pergunta pessoal. O que passa na sua cabeça quando falamos sobre uma pessoa surda? Será que é alguém que merece sua pena, sua atenção? Alguém que tem ali falhas, falta de capacidade? Essas coisas surgem na sua mente? Te incentiva a pesquisar um pouco mais sobre as pessoas surdas. Por exemplo, há muitos anos atrás, houve uma mulher surdo-cega chamada Helen Keller. Ela foi uma escritora, conferencista e ativista social norte-americana. Há um filme que conta um pouco sobre o seu relato de vida e também sobre a ajuda que recebeu de Anne Sullivan. Inclusive, o nome do filme foi datado como O Milagre de Anne Sullivan. Helen Keller não foi a única surda que conseguiu destaque em uma posição prestigiada. Você pode pesquisar que vai encontrar outros relatos
falando sobre outras pessoas surdas que também se esforçaram para ter uma posição de destaque na sociedade e que conseguiram esse papel com êxito. As informações que você viu nesse vídeo até aqui foram retiradas do site www.unievangelica.edu.br. Muito obrigada pela atenção prestada. Até uma próxima. Tchau, tchau.